Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Desejo de coração que este nosso encontro aqui na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria, discípula exemplar, a proclamação da palavra nos ilumine como luz para o nosso caminho e lâmpada luzente para os nossos pés. Por isso quero, preparando-nos para vivenciar esta experiência bonita do amor de Deus que se derrama pela força de sua palavra aqui na comunidade orante, fortalecendo nossa comunhão, tirar das homilias de São Gregório Magno, Papa, quando ele nos lembra com uma pergunta. Lembrando-nos e referindo-se a Jesus, o que ides conversando pelo caminho? Foi Jesus quem perguntou aos discípulos de Emaús. Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? O Senhor perguntou: O que foi? O Senhor apareceu a 2 discípulos que caminhavam e que, não acreditando, dele falavam. Apareceu sem lhes mostrar uma fisionomia que eles reconhecessem. O Senhor realizou exteriormente aos olhos do corpo o que se passava neles interiormente aos olhos do coração. Em seu interior, com efeito, eles amavam e duvidavam. Exteriormente, porém, em presença deles, o Senhor não manifestava quem era. Amai a hospitalidade, caríssimos irmãos. Amai as obras de caridade. É a ela que Paulo se refere quando diz: Perseverai no amor fraterno, não descuideis da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. A esse respeito, Pedro afirma: Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações. E a própria verdade diz: Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. E quando vier no dia do juízo dirá: Todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequeninos que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Considerai, portanto, quão grande é a virtude da hospitalidade. Acolhei a Cristo em vossas mesas, para merecer de ser por ele acolhido no banquete eterno. Dai agora hospitalidade a Cristo peregrino, a fim de que no dia do juízo ele não vos desconheça como peregrinos, mas com sua ajuda vos receba em seu reino com um dos seus, ele que vive e reina com Deus por todos os séculos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde
e a noite vem chegando. Amado irmão, amada irmã, somos chamados a nos colocar na condição destes discípulos de Emaús, mesmo reconhecendo o nosso limite e nossa ignorância. Precisamos entre nós, como eles, conversar sobre aquelas coisas que aconteceram. Aconteceram aquelas coisas para que nós, procurando juntos, sempre na comunidade de fé, a exemplo deles, nós possamos ter a alegria grata, honrosa e fecunda de presença, força maior de Cristo que se aproxima e caminha com eles. Os discípulos estavam como que cegos, como nós, não o reconheceram. Por isso, pergunta-lhe Jesus, o que ides conversando pelo caminho? Eles então relembram na palavra de Cleófas, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Ele quis saber. Eles responderam. Contaram tudo o que tinha acontecido com Jesus o Nazareno, que tinha sido profeta poderoso, reconheciam eles em obras e palavras diante de Deus e do povo. Conta-lhes que os sumos sacerdotes e os chefes entregaram-no à morte e o crucificaram. E eles esperavam que ele fosse libertar a Israel, e já depois de 3 dias, nada absolutamente tinha acontecido. Não tinha acontecido no horizonte limitado e estreitado deles. Por isso Jesus lhes diz, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. E Jesus, com a força da Escritura, os faz percorrer um caminho para que eles possam de fato reconhecer a presença amorosa de Cristo. E aí passa por Moisés, pelos profetas, vai explicando a Escritura até chegar, portanto, à compreensão deles. Quando estavam chegando ao final daquela caminhada, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles foram e insistiram com ele, dizendo aquilo que nós precisamos dizer e pedir. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde, a noite vem chegando. Esta é a nossa prece, a prece do nosso amor, para compreendermos pela força da sua presença no partir o pão, que ele distribuiu com eles a sua presença amorosa, desdobrando em nossos corações a força do seu amor. Supliquemos humildemente, unidos ao coração da amada Mãe Maria, esta graça, a graça de estarmos na sua presença. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra. Magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira